Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo vou mostrar para você como utilizar um recurso novo do Google que é o Atividades. O que é o Atividades? Ele é um aplicativo que permite a gente integrar os recursos de educação do Google dentro de outros sistemas de gestão de aprendizagem que não o Google Classroom. Então eu posso utilizar os recursos do Google dentro do Moodle, do Canvas, do Schoology, enfim, de outros serviços nesse sentido. Então isso é interessante porque várias coisas que antes você poderia utilizar só dentro do Google Classroom, você pode agora importar, digamos assim, esses recursos para utilizar em outros sistemas. No caso, por exemplo, eu utilizo no Moodle. Então eu vou mostrar para você. Tem uma confusão primeiro aqui do nome, porque você entra aqui numa tela, você vai ver o nome Tarefas, mas o nome mesmo do serviço é Atividades, até porque o Google tem uma outra coisa chamada Tarefas, né? Então, mas enfim, o nome é Atividades. Então, quando você entra no Atividades, aí você vê que uma aba de tarefas. E aí você vai ter a opção de criar, e aí você pode criar um novo curso ou criar uma atividade. Eu tenho aqui já alguns cursos e algumas atividades criadas. Eu vou criar uma atividade aqui para você entender como é que funciona. Inclusive, dá para adicionar mais de um professor para acompanhar a atividade e tudo. Então, eu vou criar aqui a atividade, eu tenho que escolher qual é o curso, posso criar um novo, vou utilizar um que já está lá, vou botar um aqui que eu já tenho. Eu vou botar como exemplo só atividade dissertativa, só para a gente ver como funciona. E aqui são as instruções da atividade. Eu não vou especificar aqui muito, mas como eu falei aqui, são as instruções. Você vai explicar aqui para os estudantes o que eles têm que fazer, como é que tem que ser a atividade, qual é a proposta e tudo. Aqui o total de pontos, então vou deixar aqui 100. Eu vou botar uma data de entrega, vou botar, digamos aqui, para amanhã, só para configurar. Você pode configurar uma data que você quiser, enfim, né? E aí você pode, isso é bem interessante, que é uma coisa que, como eu falei, estava lá presente no Google Classroom e agora você pode utilizar fora dele. Então você pode anexar um modelo dessa atividade, que pode ser um arquivo do Docs, pode ser um arquivo de apresentação, uma planilha, enfim, uma série de coisas. Eu vou botar aqui, eu criei um arquivo de modelo da atividade dissertativa, então ele está aqui como atividade dissertativa exemplo. Quando o estudante ele acessar a atividade, ele vai receber uma cópia. Cada um deles recebe uma cópia. E aí eles podem escrever nesse próprio documento. Eles não têm que fazer upload de um outro documento. E aí eu consigo identificar cada um deles, cada um dos documentos com o nome do estudante, corrijo dentro do documento e mando um feedback para ele. A gente pode ir conversando dentro do próprio Docs. Então é um recurso bem interessante que, como eu falei, você pode agora utilizar fora dele, independente inclusive de ser dentro do Moodle ou de qualquer outra plataforma desse tipo. E aqui tem a opção de uma rubrica, isso é interessante, que é o seguinte, vou mostrar aqui, eu vou reutilizar uma que eu já tenho. O que é a rubrica? São os critérios de avaliação que você vai utilizar. Então eu vou reutilizar esse aqui. E aí, eu vou colocar aqui só para você ver como é que funciona. Então, por exemplo, é uma atividade dissertativa, então ele tem alguns critérios. Ele vale 100, então eu botei 40 pontos para argumentação. Então, se for ótimo, dá 40, se for bom, 20, insuficiente, dá 10, você pode botar quantas divisões você quiser. E a explicação de cada critério. Depois, coerência, 30 pontos, e qualidade da escrita, mais 30 pontos. Na soma, tem os 100 pontos. E aí, quando você for dar o feedback dentro da tarefa, eu vou mostrar já isso também, eu consigo dar esse feedback e a nota em cada um dos pontos, e o estudante consegue identificar isso. Então, basicamente é isso. Tem aqui um verificar plágio, originalidade, mas ele só funciona em inglês. Ele não funciona em português. Ou será que funciona? Eu não sei. Quando eu olhei a última vez, não estava funcionando. Mas, enfim, é um relatório de originalidade e ele compara o texto que foi colocado com outros textos na web para identificar se tem plágio ou não. Parece bem interessante, mas eu não consegui avaliar ainda, porque quando eu olhei da última vez, parecia que funcionava só em inglês. Então, vamos lá. Vou publicar aqui a atividade. E na hora que eu publicar, ele vai me dar um link. E é esse link que eu vou compartilhar com os estudantes. Eu posso encaminhar direto por e-mail, eu posso botar, como eu falei, dentro do Moodle, que é o que eu faço. Você pode compartilhar onde você quiser, né? Mandar pelo WhatsApp, enfim, qualquer recurso que você quiser utilizar, qualquer meio que você quiser utilizar. Então aqui está a atividade dissertativa que eu acabei de criar, a data de entrega que foi colocada, e bem aqui eu tenho compartilhar link. Então eu vou pegar esse link, esse é o link que eu vou enviar para os estudantes, vou copiar ele aqui, e eu vou abrir agora aqui em outro navegador, e eu vou colocar esse link para eu acessar como se eu fosse outra pessoa. Eu vou acessar com outro e-mail meu. Então, aquele e-mail que eu estava criando era o meu e-mail institucional. Então, esse e-mail aqui eu vou acessar a atividade. O link que o professor manda, o estudante vai ver assim. E ele vai ter que escolher participar do curso. Ele pode, claro, alternar de conta, né? Mas a opção aqui é participar do curso. Então, clico aqui em participar do curso e eu vou entrar
naquela atividade que foi criada. A atividade que eu mesmo criei, que eu acabei de mostrar para você como ela foi feita. Então, na hora que eu entro aqui na atividade, ele vai mostrar a descrição da atividade, a explicação do que ela é. Então, tá aqui a atividade dissertativa, total de pontos, a data de entrega. Aqui são as instruções, tá bem resumido, porque eu só mostrei para você como funciona. E aqui está o arquivo. Olha só, esse arquivo, aqui ele está Marcos Ramon, você pode achar que é porque eu fui o professor que criei, mas não. Ele cria uma cópia para cada estudante. Então, aqui eu sou o estudante Marcos Ramon. Vamos dizer que tem um estudante José, ele vai botar José, atividade dissertativa. Tem uma outra que é Maria, Maria, atividade dissertativa. Então, ficam vários arquivos, cada um com o nome do estudante. E aí tem aqui aquela rubrica que é a pontuação, né, a divisão da pontuação, como ela foi colocada, como ela foi criada. Eu tenho a opção também de adicionar um arquivo, né? Pode ser que o professor peça, por exemplo, para ele adicionar um arquivo e não utilizar o dele, mas nesse caso aqui a proposta é utilizar o próprio arquivo. Então, quando eu clicar aqui nesse arquivo, ele é meu, esse é o meu arquivo. Então, eu vou utilizar ele para escrever o meu texto. Né? Então, aqui é um layout, um template bem genérico, só para mostrar para você como funciona. Então, aqui seria o meu título. E aqui eu botei, escreva o seu texto a partir dessa linha. Então, o estudante vai apagar essa parte aqui e vai escrever o texto dele. Esse é o meu texto. Eu vou botar aqui só para a gente poder entender como é que o professor vai receber essa atividade. Então tá, escreve o texto. Uma coisa que é importante também é que é possível, como eu falei, se comunicar com o professor por meio do próprio texto, né? Você pode marcar as pessoas aqui dentro, né? Você pode comentar, adicionar um comentário, né? Estou com uma dúvida, por exemplo. E aí você pode botar o e-mail do professor. Vou botar aqui o meu e-mail, no caso, só para você ver o que vai acontecer. Aparece aqui o meu e-mail. Então, você marca o professor e esse comentário vai para ele. Então, você pode, antes de enviar o texto final, né, de enviar a versão final, você pode dizer que está com uma dúvida, alguma coisa, e essa conversa vai acontecendo dentro do documento. Vamos dizer que já está tudo resolvido, e aí eu vou enviar o meu texto. Então, nesse momento que eu terminei, que eu concluí, eu vou voltar, vou fechar aqui. Eu vou voltar, o texto, se eu voltar aqui, você vai ver que a alteração que eu fiz, ela está salva. Ele está daquele jeito que eu coloquei, né? Qualquer alteração que você faça, ele vai atualizando, salvando, né? A qualquer momento. E aí eu volto para essa tela e vou clicar em enviar. Quando eu enviar, o professor vai receber a atividade. O anexo será enviado para a atividade dissertativa. Então, envio a atividade. E aí eu vou voltar lá para aquele outro perfil, que é o meu perfil de professor, para você ver como aparece a atividade lá, né? Pronto, a atividade foi enviada. Você pode cancelar o envio se você mandar sem querer, acontecer alguma coisa errada. Agora eu vou voltar para aquele link que eu estava, né? Então estava aqui, ó, atividade dissertativa, foi o que eu acabei de criar. Então eu volto para essa tela e aqui eu vou ver as atividades que foram enviadas. Vai aparecer aqui a atividade daquele estudante que sou eu mesmo, claro, utilizando lá meu outro e-mail, né? Então eu vou clicar aqui nessa atividade do estudante para ver. Então aqui sou eu, professor, vendo a atividade do estudante. Então olha só, tem a atividade dele, o que foi escrito, tudo certinho. E aí, da mesma forma que eu falei antes, que o estudante pode fazer, o professor também pode deixar comentários, pode marcar o próprio estudante e ir conversando com ele pelo texto. Eu vou dar a nota aqui, vamos dizer que a argumentação aqui vale 40, eu vou dizer que vale 10. A coerência, eu vou dizer que vale 30. Então, você vai marcando aqui os critérios que você utilizou. Eu botei, claro, uma divisão em 3 níveis, né? Você pode botar em mais. E a qualidade eu vou botar aqui o do mês só para você ver como fica. Então, ele vai mostrar aqui a divisão. Né? Esse aqui ficou 10 pontos, né, de 40, que ficou 30 pontos de 30, que ficou 20 pontos de 30. Né? Então, são 3 níveis. E aqui um que está no mais baixo, um que está no mais alto, um que está no do meio. E aqui é um feedback geral que eu vou enviar para o estudante. Agradeço pelo envio, não sei o que, vou mostrar os pontos fortes do texto, os pontos fracos, enfim, discutir o texto. E no momento que eu terminar, que tiver tudo certo, a nota vai ficar essa aqui, eu vou devolver para o estudante. Então, o aluno receberá uma notificação e poderá ver a nota que você deu. Então, devolvo a atividade aqui, e aí o estudante vai receber esse texto corrigido, né, com os comentários que eu deixar, com as coisas que eu tenha feito aqui, né, em relação à correção. Vou voltar lá no perfil do estudante. Então, vamos lá. Esse aqui sou eu, estudante, naquela mesma turma. Então, tá aqui, ó, o feedback geral da atividade, né? Então, aqui veria o texto do professor e a nota que eu recebi e quanto que eu ganhei em cada um dos critérios. Então, é muito simples, é bem bacana esse recurso. Eu acho que ele serve para a gente utilizar para várias coisas. Você pode criar quantas turmas você quiser, você pode criar quantas atividades você quiser, encaminhar para os estudantes. Então, abre muitas possibilidades para além do Google Classroom. Então, a ideia desse vídeo era só mostrar para você esse recurso. Eu acho, como eu falei,
que é uma possibilidade bem interessante que o Google lançou recentemente. Lançou, mas não divulgou tanto, e eu acho que vale a pena as pessoas começarem a utilizar, porque, enfim, dá para fazer bastante coisa com esse recurso. Eu estou dando exemplo aqui de uso do Google Docs, mas dá para usar, como eu falei, apresentação, planilha, tudo que tem a ver com o Google, né? E anexar outros arquivos, enfim, uma série de possibilidades aqui. Mas é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que te ajude de alguma forma, e até mais, obrigado pela sua audiência, tchau.